Com alegria nesta tarde, saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tomai o vosso assento, por favor. Quero tributar a Deus honras e glórias, porque digno é o Senhor de toda adoração, de todo louvor e de toda glória. Agradecê-lo por estar em sua presença e nesta tarde poder fazer uso de sua palavra. Palavra essa que é inerrante, imutável, invariável e com certeza continuará sendo nesta tarde impactante para as nossas vidas. Quero louvar ao Senhor pela vida do muito digno pastor presidente da IEDALP, pastor Roberto José dos Santos, também presidente da Comadalp, membro da mesa diretora de nossa convenção geral, um amigo que nós nutrimos um sentimento de respeito, de admiração, e eu quero louvar a Deus por sua vida, sua família e o seu ministério. Louvar a Deus pela vida do presbítero Felipe, que está à frente da organização deste tão lindo trabalho. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando. Obrigado pelo convite, pela amabilidade e pela forma tão cordial com que nós estamos sendo recebidos aqui em Abreu e Lima. Louvar ao Senhor pela vida do pastor Altair Germano. Uma alegria poder revê-lo e também ouvi-lo. Obrigado, companheiro, por essa ministração que foi tão edificante para as nossas vidas. Que Deus continue lhe abençoando e lhe usando de forma poderosa, como tem sido até aqui. Pastor Ângelo Monteiro Galvão, que estará pregando logo mais à noite, um amigo querido, é sempre muito bom estarmos juntos. Cantora Diel, cantora Eliane Oliveira, que Deus em Cristo continue vos guardando e vos abençoando. Trago a todos vocês saudações da Igreja Assembleia de Deus em Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul, Ministério do Belém, igreja onde sirvo. Todos os nossos irmãos três lagoenses também vos saúdam com a paz do Senhor. Quero convidá-los que, por obséquio, abram vossas Bíblias. Eu gosto muito da expressão abra a sua Bíblia, porque a Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita. 40 escritores inspirados pelo Espírito Santo, 39 livros veterotestamentários e 27 livros neotestamentários. E toda vez que nós a abrimos, o autor está presente para velar por sua palavra. Nenhum outro livro com mais de 100 anos pode ter o autor presente, porque morre o autor e fica só o livro. A Bíblia, o autor dela vive para sempre. E todas as vezes que nós a abrimos, ele se faz presente para velar por sua palavra. Quantos estão sentindo ele aqui esta tarde? Ele está presente, já falou conosco e continuará falando por intermédio de sua palavra. Como é salutar, gratificante, participarmos de uma escola bíblica de jovens. Escola fala de analisarmos profundamente a matéria, de forma analítica, no mundo de tantas inovações, de tantas mudanças, voltar esta geração para o estudo analítico da palavra de Deus é, no mínimo, glorioso. O rei Josias, quando assumiu o reinado, encontrou vários problemas, promoveu uma reforma, mas dentre os problemas encontrados, estava o problema do livro da lei estar perdido. Quando o livro da lei se perde, os homens perdem a direção para se conduzir na presença de Deus. Mas quando o livro foi encontrado, o reinado novamente prosperou e foi abençoado.
Martinho Lutero, o grande reformador protestante, disse: não demoverei dos meus postulados, a menos que me provem ao contrário pela Bíblia, à luz da razão. E todas as vezes que a Bíblia é estudada e vivida, um poderoso e genuíno avivamento acontecerá. E eu quero afirmar que esta tarde, enquanto a Bíblia continua sendo estudada, Deus está avivando as nossas vidas. Deus está nos edificando pelo ensino das Sagradas Escrituras. Quero convidá-los para o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 3, e o versículo de número 17, aonde está inserida a temática desta escola e também desta semana de congresso. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Aqueles que encontraram, por favor, digam amém. Amém. Assim está escrito. Vamos ler o 16 também. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Repitam após mim, por favor. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quero, dentro do tempo que de forma benevolente me é concedido, falar-vos sobre o seguinte tema: atalaias em tempos de crise. Vou repetir: atalaias em tempo de crise. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, em especial para o tema proposto para esta escola, nos deparamos, como já ouvimos aqui, de forma muito contundente, com um chamado espetacular, com um chamado glorioso, feito por Deus ao profeta Ezequiel. Cabe dizer que o Deus Todo-Poderoso, eterno, grandíssimo em poder e autoridade, é o Deus que chama homens e mulheres para lhes revelarem segredos eternos, para lhes revelarem chamados gloriosos e para os usarem segundo a sua vontade e o seu querer. Não me assustaria se esta tarde Deus já estiver preparando algumas vidas aqui para ministérios extraordinários, para ministérios espetaculares, porque, como já foi dito, Ele pega quem não é para fazer ser, Ele pega quem não tem para dar, Ele pega aqueles que seriam improváveis para baterem recordes, para que a glória, o louvor e a honra seja só dele. Então fique bem atento, porque eu recebo inspiração do Espírito Santo para dizer-lhes que esta tarde vidas serão marcadas por um poderoso chamado. Eu vou repetir, e se você crer, dá o maior grito de glória a Deus que você puder. Esta tarde, vidas serão marcadas por um grande e poderoso chamado. O Deus que chamou a Ezequiel, continua chamando e ainda chamará homens e mulheres para que o seu querer e sua vontade sejam feitas na terra dos viventes. Quando olhamos para o chamado deste profeta, entendemos que ele está inserido em um tempo de profunda crise. Antes de falarmos do tempo desta profunda crise que abateu o povo hebreu,
em especial o povo de Judá, cabe falarmos um pouco sobre a biografia, sobre a história deste profeta. A Bíblia nos reporta que Ezequiel é filho de Buzi, e Buzi é um sacerdote. Sacerdote nos dias do Antigo Testamento é o símbolo da religião organizada. Sacerdote eram os responsáveis em levar os homens até Deus. Diferente dos profetas, enquanto os sacerdotes levavam os homens até Deus, profetas traziam Deus até os homens. E Ezequiel é filho de um sacerdote, Buzi. E a Bíblia Sagrada nos reporta que Ezequiel também era um sacerdote. E o interessante é que Deus resolve agir contraindo a lei da normalidade, contraindo a lei da lógica. Porque quem olha para Ezequiel diz, é um sacerdote e continuará sendo um sacerdote. Mas Deus olha para Ezequiel e diz, eu vou transformá-lo em um profeta. O que chama-me atenção nesta colocação é que o que sempre vai prevalecer nas nossas vidas não são os planos de baixo. Sempre o que vai prevalecer nas nossas vidas são os planos de cima. Entendamos que o Deus que chama é o Deus que não aceita que o seu chamado e os seus propósitos sejam anulados. Jó disse no capítulo 42 e versículo 2 do seu livro, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos ou pensamentos podem ser impedidos. Isso denota a prerrogativa do governo, a prerrogativa daquele que tem todo o poder. Eu não me canso de dizer isso enquanto prego. O Deus da Bíblia, o Deus da igreja, ele não tem poder. O Deus da Bíblia, o Deus da igreja, ele tem todo o poder. Toda a prerrogativa do governo, do domínio, está nas mãos do Deus a qual nós estamos adorando aqui esta tarde. Pode ser que muitos dos meus planos não aconteçam, mas todos os planos que Ele tem para mim vai acontecer na íntegra. Pode ser que muitas das suas metas você não consiga alcançá-las, mas tudo que Deus preparou para você, você vai alcançar, porque Ele está trabalhando para que isso aconteça. Quem olha para Ezequiel diz, será um sacerdote como já o é, mas Deus resolve chamá-lo para ser um profeta, para ser um porta-voz de uma mensagem, para ser boca de Deus naquele tempo de crise. E que crise é essa que Deus chama este profeta? Quando olhamos para a história bíblica, vamos entender que a crise a qual me refiro, e nesta crise que Deus chama Ezequiel, é uma crise que podemos chamar de cativeiro babilônico. Quando falamos em cativeiro, isso não nos soa bem, porque quando falamos de cativeiro, falamos de prisões, de algo que vai cercear a liberdade, o direito de ir e vir. E entendamos, à luz da Bíblia, que Deus não formou um povo para ser cativo, pelo contrário, Deus formou um povo para ser livre, uma nação sacerdotal, que seria exemplo para as demais nações. Mas por que então eles precisam viver um momento de crise, um momento tão difícil, tão calamitoso, chamado de cativeiro babilônico? Antes de falarmos do cativeiro babilônico propriamente dito, a Bíblia nos revelará pelo menos 3 cativeiros que o povo de Deus teve que enfrentar. O primeiro foi no Egito. Pode ser que as diferenças, as características, mostrem diferenças dos demais, mas o povo no Egito também foi cativo, porque só puderam sair depois que Faraó os libertou, depois que Deus os tirou com mão forte de lá, mas que Faraó deu
permissão para que eles saíssem. Então, se não podiam sair, estavam cativos. O segundo cativeiro que encontramos à luz da história do povo hebreu é o cativeiro babilônico, que vamos falar dele daqui a pouco, e também o cativeiro assírio. Vamos entender que Deus formou um povo para ser livre, mas de uma forma que eles precisarão ser disciplinados. Deus permite o cativeiro. E por que eles precisam ser disciplinados? Porque estavam vivendo uma vida desregrada, uma vida dissoluta. Deixaram para trás ou de lado os ditames da palavra de Deus. E no tocante à obediência ao Senhor, eles estão vivendo uma vida onde os seus pecados, as suas ações, escorrem como água pela calçada. Mas como Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas, Deus começa a levantar homens para falar ao povo, para chamá-los ao arrependimento, à mudança de atitude, à mudança de caminho. Mas eles não dão ouvidos, eles não ouvem a voz do Senhor. Tiago disse no capítulo 1 e versículo 22 de sua epístola: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não adianta eu ouvir e não praticar. Se eu ouvir e praticar, vai acontecer o que Jesus disse em São Mateus, capítulo 7, versículo 24 a seguir: aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, subiu os rios, soprou os ventos, deu com ímpeto contra aquela casa, mas ela não se abalou. Por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, firmado sobre o firme fundamento dos apóstolos e dos profetas, a qual Jesus Cristo é a principal pedra, pedra de esquina. Então, se eu ouço a palavra e pratico, eu estou corroborado, eu estou alicerçado sobre a palavra, sobre Cristo. Então, venha o que vier, eu estarei no meu lugar, na minha posição. Eu não serei influenciado por ventos de doutrina, por modismos. Pelo contrário, eu vou influenciar a minha geração, porque eu sou alguém que ouço e que pratico aquilo que ouço, que é a palavra de Deus. Eu acredito que no Brasil hoje não está faltando pregadores, pastor Altair. Não está faltando ensinadores, pastor Galvão. O que nós estamos precisando? De pessoas que ouçam e pratiquem aquilo que ouçam. Porque não adianta eu entrar aqui e ouvir mensagens o dia todo, se quando eu sair por aquela porta, eu estou disposto a não praticar aquilo que eu ouvi. Não adianta eu vir aqui e entender que isso aqui é um momento passageiro, efêmero, que vai mexer com as minhas emoções. Deus não quer mexer com as suas emoções, Deus quer mexer com a sua razão. Deus quer te dar firmeza, Deus quer te dar constância. Então, para isso, nós temos que ouvir e praticar. O povo ouviu Deus falar, mas não praticou, não obedeceu. E o obedecer é melhor do que sacrificar. E Deus levanta um profeta. Repitam comigo, por favor, profeta. Quem é esse profeta, pastor Eduardo Lopes? Jeremias. O nome dele quer dizer Jeová é alto, ou Jeová eleva. Jeremias chama a atenção do povo, anuncia que o cativeiro vai chegar se eles não obedecerem a Deus. Mas eles não dão ouvidos. Quem olha para Jeremias diz: é um fracasso, porque sucesso para os homens está diretamente relacionado à popularidade. Sucesso para os homens está diretamente relacionado a aplausos e aceitação pública. Agora, sucesso para Deus não está relacionado se vão te aceitar ou não. Sucesso para Deus não está relacionado se vão te aplaudir ou não. Sucesso para Deus está relacionado à obediência ao propósito. Obediência ao que foi determinado. O que eu vou dizer aqui pode ser
até um pouco confrontador, e eu entendo que o é, mas muita coisa que os homens aplaudem hoje no contexto evangélico brasileiro, Deus não está aplaudindo. Muita coisa que os homens dizem é sucesso, Deus está dizendo é um fracasso. Muita coisa que os homens estão dizendo, tem até fã-clube, Deus está dizendo, mas não me agrada, porque não está sendo feito para mim. E eu quero liberar uma palavra com peso de glória reveladora esta tarde. Tudo aquilo que não é feito para a glória de Deus, não vai ficar de pé, porque Deus não dá sua glória a ninguém, e Deus é soberano. Jeremias profetiza, mas o povo não ouve. Se ouve, não pratica. Então Deus permite que o cativeiro chegue. Perceba que eu estou colocando o verbo de forma correta. Deus permite. Porque se Deus não permitir, ninguém toca num fio de cabelo da sua cabeça. O povo de Judá tem dono, o povo de Deus tem dono. Só que Deus permitirá o cativeiro. Foi traumático, mas foi necessário. Tanto que Deus permite, e isso aqui é no mínimo glorioso, que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Não é meu servo no sentido de me adorar e de me obedecer, mas é meu servo porque todos os reis da terra estão sob o domínio daquele que está sentado sobre o trono. Perceba que Deus disse, eu levantarei uma nação, e essa nação será a vara disciplinadora para o meu povo. Quem foi esta vara? Quem foi esta nação? Babilônia. Quem é este imperador? Nabucodonosor. Ele chama o capitão da guarda babilônica, Nebuzaradã, e dá a ele uma ordem: invadam Jerusalém. Derrubem os muros, queimem os portões a fogo. Só que percebam esta afirmação: o Deus que está abrindo a ferida já tem remédio para sarar a ferida. Eu vou repetir porque isso precisa ficar gravado nesta aula. O Deus que abre a ferida tem remédio para fechar a ferida. Deus nunca perdeu, não perde nem perderá o controle da história. Ele é Deus e está tudo sobre o seu controle. E aquilo que Ele está permitindo é porque Ele sabe por que está permitindo. Nebuzaradã, junto com o seu exército babilônico, invadem Jerusalém. Derrubam os muros, queimam os portões, saqueiam o templo e levam o povo cativo para a Babilônia. 3 etapas o cativeiro vai acontecer. Começando no ano 586, quando Daniel e os nobres são levados para o cativeiro. Na segunda leva, vai Ezequiel e aqueles que têm ofícios, que têm profissões. E na terceira leva os pobres, aonde está Jeremias. E eu me atentei profundamente quando o pastor Altair ensinava e disse que é a graça dada a cada um segundo o dom de Cristo. Não adianta quem for chamado para profetizar no palácio querer profetizar no meio dos oficiais. Não adianta quem foi chamado para profetizar no meio dos oficiais querer ficar para profetizar para os pobres. Deus tem uma boca para usar em cada lugar que Ele levantou um profeta. Se Deus te chamou para ser um profeta do palácio, profetize no palácio. Se Deus te chamou para profetizar às margens do rio Quebar, profetize às margens do rio Quebar. Se Deus te chamou para ficar com aqueles que sobraram, fique com os que sobraram. E um não pode disputar lugar com o outro, porque aquele que é para estar no meio dos pobres não vai funcionar no palácio, e aquele que está no palácio não vai funcionar no meio dos pobres. Você pode levantar o dedo indicador da sua mão direita? Você pode apontar para quem está do seu lado e dizer para esta pessoa: o que é seu é seu.
E o que é meu é meu. Nós não precisamos brigar por nada. É cada um ficar no lugar que foi chamado. Por que tantas rivalidades nos arraiais eclesiásticos? Por que tanta disputa por coisas efêmeras e passageiras? Porque as pessoas não entendem o seu chamado e para que foram chamados. Glória a Deus se você foi chamado no palácio. Glória a Deus se você foi chamado às margens do rio Quebar. Glória a Deus se você ficou com os que sobraram. O que importa é fazer a obra. O que importa é cumprir aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Você pode me ajudar de novo só para ser didático? Diga para quem está ao seu lado, se Deus te chamou para o palácio, fique no palácio. Mas se foi às margens do rio Quebar, não corra. Se for para ficar com os que sobraram, com os pobres, fique lá, porque Deus vai estar com você. Aqui não tem um que perde e outro que ganha. Aqui quem perde é Satanás e quem ganha é o reino de Deus. Nós temos que entender esta verdade. Primeira leva, Daniel, o profeta do palácio. Segunda leva, Ezequiel, o profeta no meio dos oficiais. E Jeremias continua lá, no meio dos pobres. Lamanchoria suribihai. Você vai funcionar aonde Deus te colocar. Eu vou repetir isso aqui porque eu estou sentindo graça. Você vai funcionar aonde Deus te colocar. Se foi Deus que colocou, vai dar certo. A crise está estabelecida. A crise está apresentada. E o que me chama a atenção, e eu gosto das minúcias do texto, é que quando Deus se revela a Ezequiel, porque o céu não abre quando nós queremos, pastor Roberto. O céu abre quando Deus quer. Nós já vamos adentrar ao texto e vamos ver isso. Mas por que eu estou dizendo das minúcias do texto? É porque o nome Ezequiel quer dizer Deus fortalece. Ou Deus é a minha força. Será isso um acaso? Não. Mediante a crise que ele viveria e o contexto que ele estaria inserido, Deus precisaria o fortalecer pelas questões externas e pelas questões internas. Porque profetizar em tempo de crise tem que estar bem emocionalmente. E o Espírito Santo falou algo ao meu coração esta tarde. Eu vou fortalecer esta geração externamente e vou fortalecer essa geração internamente. E eu quero liberar uma palavra que está ardendo na minha alma. Assim diz o Senhor: eu não vou te perder para o mundo, eu não vou te perder para o diabo, e eu não vou te perder para você próprio. Eu vou colocar tudo que está fora do lugar no lugar. Eu vou endireitar os caminhos tortuosos. Sabe por quê? Porque eu serei a tua força esta tarde. Leme a suri bideri hai. Uri a kalashore manduri bihai. Escute o Espírito bradar em sua alma: eu serei a sua força. Nós, os pentecostais, e graças a Deus por isso, porque nós temos que todos os dias levantar a bandeira e dizer que temos alegria em sermos pentecostais. Os cessacionistas
Dizem que não precisa mais disso. Mas nós ainda mantemos e não abriremos mão da presença e do fogo pentecostal de Deus em nossas vidas. Quando falamos em pentecostais, nós temos hoje 3 grupos no Brasil. O primeiro, os pentecostais nominais. Eles só têm nome de pentecostais, mas eles não sentem mais nada da essência do Pentecoste. Nós temos o segundo grupo, que são os pentecostais teóricos. Eles conhecem tudo da paracletologia. Eles sabem que língua estranha é verdade, mas eles não falam. Eles sabem que Deus desce em ambientes como esse, mas eles fazem questão de não sentir. E ainda ridicularizar aqueles que sentem. Esses são os teóricos. Mas graças a Deus que não tem só os dois, os nominais e os teóricos. Também temos os pentecostais praticantes. São aqueles que sabem que língua estranha é verdade e eles falam línguas estranhas. Luribicala, suribicala, eu não sei se isso vai te constranger, mas coloque a mão direita no ombro da pessoa que está à sua direita. A mão esquerda no ombro da pessoa que está à sua esquerda. De propósito, é para você ficar mais perto dela. Dá um chacoalhãozinho nela até ela ficar irritada. Agora olhe para ela e pergunte: é nominal? É teórico ou é praticante? Se for nominal e teórico, fica quieto. Mas se for praticante, faz alguma coisa para adorar a Deus esta tarde. Eu ainda acredito numa juventude na Assembleia de Deus que fala em língua estranha na escola bíblica, que pode receber dons do Espírito Santo na escola bíblica. Aleluia! Aleluia! Deus vai colocar dons perfeitos em vasos imperfeitos aqui esta tarde. Eu vou repetir porque veio quentinha do trono. Deus falou ao meu coração: Eduardo, diga para eles que eu vou colocar dons perfeitos em vasos imperfeitos, porque eu estou na casa. Você vai mais longe do que pensa que vai. Eu serei a tua força, diz o Senhor. Nós somos especialistas em disfarçar sentimentos. Eu acho até que os crentes pentecostais deviam ser estudados, porque a gente consegue sorrir com vontade de chorar. A gente consegue mostrar que está tudo bem, quando na verdade nada está bem. Mas eu lhe conheço, diz o Santo, e eu serei a tua força. Eu sei como tu chegaste aqui. Eu sei que tu tem lutado para guardar a minha palavra, mesmo tendo pouca força, mas eu não vou abrir mão de você, pelo contrário. Eu estou colocando uma porta aberta diante de você que ninguém vai poder fechar. Eu vou repetir até você entrar por esta porta dando o maior grito de glória que você puder. Eu te conheço, eu sei que tem pouca força, mas tem lutado para guardar a minha palavra. Por isso eu estou colocando uma porta aberta diante de você.
ninguém vai poder fechar. Eu preciso te fortalecer, Ezequiel, externamente e internamente. O que eu vou dizer aqui está me deixando trêmulo e com temor. As suas maiores guerras não têm sido mais externas, têm sido internas. Quantos jovens com depressões? Porque o diabo está atacando a mente desta geração. Mas está descendo um bálsamo poderoso aqui esta tarde. Deus vai promover um avivamento com você e em você, que vai ser de fora para dentro, vai ser de fora para dentro. Sabe o que Deus está falando com você? Eu vou te pegar esta tarde e eu vou derramar algo tão poderoso sobre você, que vai te avivar por fora, mas vai te curar por dentro. Pastor, não seria de dentro para fora? Não, eu falei a ordem correta do que Deus me disse, é de fora para dentro. Sabe por quê? Porque tem feridas internas que precisam ser curadas, tem traumas internos que precisam ser vencidos. E sabe o que Deus está falando contigo? Se você recebe esta palavra profética, libera esse grito de vitória que está entalado na sua garganta, porque existem feridas que Deus precisa tratar. Cada lágrima dessa que está correndo dos teus olhos é a prova que Ele está te tratando. Pastor, eu não entendo por que eu existo. Você existe porque Ele tem um propósito com você. A sua vida não é um equívoco. A sua vida não é o acaso. O Deus que fortalece está falando contigo esta tarde. Eu estou te fortalecendo por dentro. E eu estou te fortalecendo de forma tão gloriosa, que a partir de hoje aquilo que te derrubava não vai te derrubar mais. Aquele pecado de estimação que você não conseguia se libertar dele, hoje você vai ser liberto dele de uma vez por todas. Aquilo que ninguém sabe, mas Deus conhece, Ele está falando, eu estou colocando um basta. Ezequiel, Deus fortalece. Laiomiadarasai. Recebe esta força que está descendo do céu. Recebe esta graça que está tomando você da planta do pé ao alto da sua cabeça. Ei, isso não é praxe, mas Deus está ministrando algo muito poderoso em minha alma. Eu vou me calar por alguns segundos, porque alguém está recebendo força aqui. Se você quiser ficar calado, fique. Se você quiser adorar, adore. Mas eu preciso me calar por alguns instantes, porque Deus está falando comigo. Eu estou ministrando força. Eu estou ministrando força. Eu estou fortalecendo. Então recebe força. Tem laços do diabo sendo quebrados aqui esta tarde. E eu vou dizer, porque está inundando a minha alma, quem ia cair não vai cair mais. O diabo achou que estava assinando o seu atestado de óbito espiritual, mas Deus está falando contigo. Eu te fortaleço, eu te fortaleço, eu te fortaleço, eu te fortaleço.
Solta essas línguas estranhas que estão nascendo na sua boca. Uriakalashori, bidarabakuri, bikalabahai. Eriakandalasuri, bikandalamahaya. Deus está promovendo uma festa contigo esta tarde. Feridas internas, traumas internos. Ezequiel, eu preciso te fortalecer. Eu preciso te habilitar. Eu preciso te preparar. Ele vai para o cativeiro. E a prática de levar uma nação cativa dizia muita coisa. Primeiro, foram derrotados. Segundo, toda nação que subjugava outra, levava ela cativa, diziam: vencemos o Deus daquela nação. Só que o nosso Deus é invencível. Os outros deuses não conseguiam trabalhar na nação que levou o seu povo cativo, porque eram deuses de mentira. Agora o Deus de Israel, o Deus de Ezequiel, ele não se limita pela geografia. Ele trabalha em Israel, mas também abre o céu na Babilônia. Vou repetir, ele trabalha nos termos de Israel, mas também trabalha abrindo o céu na Babilônia, porque quem manda na Babilônia não é Nabucodonosor, quem manda na Babilônia é Jeová, que está sentado sobre o trono. E está lá Ezequiel. Deus fortalece, ou Deus é a minha força. Só que o interessante, eu ouvi atentamente o pastor Altair ensinando, aconteceu que o céu abriu. Só que o céu não abriu no primeiro ano. O céu não abriu no segundo ano. O céu não abriu no terceiro ano. O céu não abriu no quarto ano. O céu abriu no quinto ano. Tem gente que o céu não abre no primeiro ano, ele já desiste. O céu não abre no segundo ano, ele não quer mais. Mas Ezequiel está firme, esperando o céu abrir. E eu posso afirmar a você esta tarde: chegou a hora do céu abrir. Ele está às margens do rio Quebar. Ele mora numa aldeia na Babilônia chamada Tel Abibe, perto de Nippur. E quando ele está às margens do rio Quebar, ele tem uma visão. Só quem estiver vivo vai repetir comigo: ele teve uma visão. Vamos lá? 1, 2, 3. Só as moças. Só os rapazes. Parece que os homens ganharam. Vou dar mais uma chance para vocês. Só as moças. Só os homens. Todos. Segura, não fale nada agora. Só segura.
O que é uma visão? Pastor, uma visão é uma visão. Uma visão é um dom ministerial. É um dom espiritual, perdão. Perceba que vai se manifestar em Ezequiel algo visível, uma visão. Ele teve outras, mas a primeira é essa. Então, se ele tem uma visão, nós podemos atribuir isso ao quê? Aos dons do Espírito. Há uma graça revelada a Ezequiel naquele momento. A grande luta da nossa geração é continuar acreditando que Deus dá dons aos homens, que Deus capacita pessoas incapazes e que Deus habilita pessoas que provavelmente, naturalmente, não teriam habilidades. O que é isso? Dom. Repita comigo, por favor, dom. O que é dom? É o carisma. É a graça dada por Deus. Ele recebe uma visão, ele tem um dom, mas eu preciso ter responsabilidade para dizer isso. Por quê? Porque nós não podemos olhar só para os dons sem esquecer do fruto que vai retundar em nosso caráter. Porque a nossa geração está sofrendo muito por quê? Porque muitos têm dons, mas deixaram de ter caráter. Ele tem carisma, mas não tem caráter. E só o dom não resolve. Porque o dom não é por merecimento, o dom é por graça e é irrevogável. Mas nós precisamos clamar para que no tempo de crise que nós estamos vivendo, Deus nos dê dom que retunda em fruto e que gere em nós caráter. Porque tem muita gente, isso aqui é muito sério, eu vou dizer com muito cuidado. Tem muita gente trabalhando para Deus sem estar com Deus. Ele canta para Deus, mas o caráter dele não denota que ele está com Deus. Ele prega para Deus, mas o caráter dele não denota que ele vive para Deus. O que eu vou dizer aqui agora vai contra muita coisa que nós ouvimos a vida toda. O que é, pastor? Deus não te chamou primeiramente para trabalhar para Ele. Deus te chamou primeiramente para estar com Ele. Porque trabalhar para Deus sem estar com Deus vai gerar morte, vai gerar escândalo, vai gerar tragédia. Agora estar com Deus e trabalhar para Deus é receber o dom e ter um caráter cristão, um caráter formulado e pautado nas Escrituras. Diga para pelo menos 3 pessoas, Deus não quer só te usar. Deus quer ter você para Ele. Deus quer que você tenha carisma e Deus quer que você tenha caráter. Então Ele está colocando em você um dom perfeito. O vaso é imperfeito, mas esse vaso vai ser moldado pelas mãos do oleiro. E de onde vem o dom? Ezequiel recebe uma visão. Se atribuirmos isso à lista dos dons espirituais, visão é um dom. Tiago disse no capítulo 1 e versículo 17 assim, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O dom é perfeito, o vaso é imperfeito. Quem aqui pode afirmar: pastor, tudo que eu tenho porque eu mereço? Porque tem gente que é tão arrogante que ele olha no espelho e diz assim: eu não sei o que seria de mim se não fosse eu. Tem gente que não dá para brincar de esconde-esconde com ele porque ele se acha. Ele frustra o projeto da brincadeira. Porque ele acha que o que tem é porque merece. Eu chorei aqui ouvindo, e aconteceu. É inexplicável, é atributo da graça, da vontade, do querer de Deus.
dá para entender que o dom é perfeito, o vaso é imperfeito e nada é por merecimento. Paulo disse que nós carregamos tesouros em vasos de ouro. Foi isso que ele disse? O vaso é do que mesmo? De barro. O barro fala do quê? Da imperfeição. O dom é perfeito, mas o vaso é imperfeito. Mas o trabalhar do oleiro que deu o dom vai gerar em nós um caráter. E nós teremos o dom e teremos o caráter. Teremos o carisma e teremos o caráter. E agora eu quero afirmar o que disse na introdução. Deus, esta tarde, está colocando dons perfeitos em vasos imperfeitos. Quantos aqui reconhecem o seu estado de miserabilidade? Sem a graça eu sou um miserável, pastor. Sem a graça e sem a bondade de Deus eu não conseguiria nem me mover. Agora, quantos aqui reconhecem que tudo que tem foi Deus que te deu? Que tudo que você é, se é que é alguma coisa, foi Deus que te fez ser. Então levante suas duas mãos para o céu e segura. Diga assim para quem está do seu lado: não me incomode agora porque eu vou adorar. Levante suas duas mãos ao céu e diga assim: Deus, está muito fraco, diga: Deus, eu reconheço que tudo que tenho, se é que tenho, e tudo que sou, se é que sou alguma coisa, é por causa da tua graça. É por causa da tua graça. E eu quero lhe dizer agora: o vaso é imperfeito, mas o dom é perfeito. Faz da minha vida tudo o que o Senhor quiser fazer. Eu estou à sua disposição. Com a mão levantada, levante a voz e adore a Deus por 30 segundos. Pode ser que está descendo dons perfeitos agora. Lebiadarachoribicai. O Deus que abriu o céu no 5º ano de cativeiro para Ezequiel, está abrindo o céu em Abreu e Lima esta tarde, e está me dando autoridade para dizer: recebe o dom de profecia, recebe o dom de revelação, recebe o dom da palavra da ciência, recebe o dom da operação de milagres, recebe o dom de cura. Deixa Deus te usar esta tarde, porque Ele está colocando dons perfeitos em vasos imperfeito. A visão é gloriosa. A visão tem vento. A visão tem fogo. Alegorias gloriosas. Rodas que se movem dentro de rodas, relâmpagos, raios, trovões, leão, boi, homem, águia, tudo envolvido na visão gloriosa. Mas ele disse: havia um homem no meio dos 4 seres. E eu me lembrei, pastor Roberto, do inesquecível pastor José Antônio dos Santos, pastor José Neco, quando dizia: Ezequiel teve uma visão, e ele viu um homem, e esse homem era um homem de fogo. E pastor Neco dizia: tinha fogo por cima, tinha fogo no meio e tinha fogo por baixo. Tinha fogo por cima, tinha fogo no meio e tinha fogo por baixo. E esse homem falou. E quando esse homem falou, capítulo 2, versículo 1, disse assim, ó: e disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo.
Ou seja, ele falou e o Espírito agiu, o Espírito entrou. Não é só falar, tem que ter a ação do Espírito. E eu acredito que este mesmo homem está falando aqui esta tarde. E quando ele fala, o Espírito entra para levantar. Pegou, quer que eu explique? Quando ele fala, o Espírito entra para levantar. Sabe o que Deus está falando contigo? Eu estou falando, o Espírito vai entrar em você para te levantar. O Espírito vai entrar em você para te fazer ficar de pé na presença do Senhor. Ele falou e o Espírito entrou em mim e me colocou de pé para ouvir o que ele falava. E ele foi falando, e falando, e falando. E quando chega no versículo 8, ele diz assim, vou ler o 7 e o 8 do capítulo 2. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, pois eles são rebeldes. Diga assim, eles são rebeldes. Olha o 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Depois da vírgula está escrito o quê? Não sejas rebelde. Sabe o que Deus está falando com Ezequiel? O que eles são não vai mudar quem você é. A psicologia hoje diz que nós somos fruto do meio a qual nós estamos inseridos. Se você está no meio dos rebeldes, logo você vai ser rebelde também. Só que aqui Deus falou para Ezequiel, não sejas rebelde como a casa rebelde. Sabe o que Deus está falando para Ezequiel? Não se deixe influenciar por eles. Eles são rebeldes, mas você não é rebelde. Ah não, pastor Eduardo, eu não adoro mais porque ninguém mais adora. Ninguém mais adora, adora você. Ah pastor, eu não quero mais orar de joelho porque ninguém ora. Ninguém quer orar de joelho, dobre o joelho você. Ah pastor, eu não quero mais viver em santidade porque quem está à minha volta não está vivendo. Eles não querem viver, viva você. Sabe o que Deus está falando contigo? Eu te chamei para ser diferente. E vou completar a frase, te chamei para ser diferente e para fazer a diferença. Você não será influenciado por eles, você vai influenciá-los. E no capítulo 3, e no versículo de número 17, eu termino dentro do tempo que foi me dado. Filho do homem, eu te dei por atalaia. Eu te dei, eu te constituí como um atalaia, aquele que vigia, aquele que observa, aquele que está num lugar elevado espiritualmente, aquele que toma cuidado ao seu redor, que presta atenção. A função do atalaia era guardar a cidade. A função do atalaia era denunciar o erro, mostrar aonde estava o erro. E Deus falou comigo e eu termino. A crise lá era o cativeiro babilônico, mas Deus já estava preparando o escape. Duraria 70 anos e acabaria. E me veio uma pergunta esta tarde. Será que nós também não estamos vivendo uma época de crise? Nunca vivemos um tempo tão difícil como agora. O certo e o errado andando tão de perto, que em muitos lugares aquilo que era errado já é tido como certo. E aquilo que era certo já está sendo tido como errado. Nunca vivemos um tempo de inversão de valores como estamos vivendo agora. Apostasia, frieza espiritual. Nunca vimos tanta disputa por poder e por vaidade nos arraiais da política e principalmente da política eclesiástica. Nunca vivemos um tempo tão difícil como estamos vivendo agora. Mas eu acredito que em tempo de crise, Deus pode levantar atalaias.
Eu termino esta reflexão dizendo a vocês, sem titubear a minha fala: Deus vai fazer algo novo no Brasil. Eu vou repetir esta fala: Deus vai fazer algo novo no Brasil. E em tempo de crise, a igreja passará por um avivamento genuíno e poderoso, aonde gente simples vai ser levantada por Deus com autoridade, com poder e com graça, para fazer a diferença neste tempo. Porque Deus é especialista em levantar atalaias em tempo de crise. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado, por favor. Aperte a mão dela até ela dizer glória a Deus. Se ela disse um glória a Deus baixo, aperte um pouquinho mais forte para ela dizer um glória a Deus. Você pode, segurando a mão dela, escolher uma e olhar para ela. Não é para mim, é para ela. Está olhando? Você vai ser boca de Deus para ela agora. Diga para ela: Deus vai curar as suas feridas. Deus te fortalecerá. O tempo pode ser de crise, mas Ele está levantando atalaias. Eu tenho certeza que você vai mais longe do que pensa que vai. Que Deus vai te capacitar. Que Deus vai te encher. Que Deus vai te levantar. E que você será um atalaia em tempo de crise. Segurando a mão dela, você vai levantar ela do lugar e vai dizer assim: fique de pé, por favor. Ler-me andar a churibihai. Ler-me andar a badar a churibi como narasai. Eu estou relutando com algo aqui dentro de mim, mas Deus está falando muito forte a minha alma. Feridas internas precisam ser curadas. E eu aprendi a conhecer a voz do Espírito Santo. Quando Ele fala é porque Ele quer curar. Quando Ele fala é porque Ele quer tratar. Eu quero pedir permissão ao pastor para fazer esta oração. Pastor, esta mensagem tocou a minha alma. Eu preciso ser fortalecido internamente. Existem feridas que precisam ser curadas na minha alma. Eu não contei elas para ninguém, mas Deus falou com você. Se Ele falou, e eu sei que Ele falou, e você acredita na cura para a sua alma, sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pastor, não tem não, eu aprendi a conhecer a voz do Espírito Santo. Você precisa vencer esse desafio. Você precisa vencer esse trauma. Ninguém conhece, mas Deus conhece. E Ele está dizendo a você: eu vou te levantar em tempo de crise. Mas para isso eu preciso tratar as suas emoções. Com a autorização do pastor, subam aqui ao altar, por favor. Meu Deus, que coisa linda. Vocês estão aqui à frente. Eu estou vendo muitos chorando, muitos sendo renovados.
Mas eu quero que vocês olhem um pouquinho aqui para mim. Pastor, como é que olha chorando? Olha chorando mesmo. Vai sarar. Deus está colocando tudo no lugar. O diabo não vai tocar na inocência de vocês. O diabo não vai tocar na santidade de vocês. Tem gente sendo perdoado aqui esta tarde. Eu vou repetir porque está tomando a minha alma. Tem gente sendo perdoado por Deus aqui esta tarde. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O sangue te perdoa. O sangue te restaura. Eu vou me calar por 30 segundos antes de orar. E eu quero que você sinta esta presença que está descendo sobre você. Você não vai conseguir ficar calado nos próximos segundos, porque está sendo curado. Lebianda la chora mais. Pastor, eu estou com vontade de chorar, chore. Eu estou com vontade de adorar, pastor, adore. Deus está tratando as feridas internas da sua alma. Essa guerra mental, esse confronto que muitas vezes te faz querer fazer o errado, Deus está falando contigo. A unção está quebrando o jugo. Você vai sair esta tarde livre, vai voar como um pássaro livre. Coloca para fora esta presença. Seja cheio da presença de Deus. Seja renovado pela presença de Deus. Seja curado pela presença de Deus. Deus está levantando atalaias em tempo de crise. Eu não sei se alguém pode cantar para mim. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Quem vai cantar só me dá um sinal. Grupo de louvor do Templo Central. Eu quero que você coloque a mão no ombro da pessoa da direita e a mão no ombro da pessoa da esquerda. Todos vocês. Dá uma balançadinha nela e diga: é agora que vai começar a cura. Deus vai te levantar como um atalaia em tempo de crise. Deus vai te encher para fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Meu Deus, está descendo dons perfeitos em vasos imperfeitos. Estão prontos? Com a mão no ombro desta pessoa, eu quero que você ore comigo. Meu Deus, que coisa linda. Eu vou orar e vocês vão repetir bem alto. Vocês estão prontos para receberem o que Deus vai mandar aqui? Pode ser a maior experiência da sua vida. Segura só um pouquinho. Enche o seu pulmão de ar. E você vai orar junto comigo. E quando eu acabar de orar, o grupo de louvor do Templo Central vai entrar cantando. Você está com a mão sobre o ombro desta pessoa? Então ore comigo assim bem alto: Senhor meu Deus, nós ouvimos a Tua palavra.
E aprendemos que em tempo de crise, o Senhor levanta atalaias. Que o Senhor é aquele que nos fortalece para as guerras externas e para as guerras internas. Eu não abro mão do meu chamado, da minha história e de ser usado pelo Senhor no meio desse tempo e nessa geração. Como prova disso, eu vou me despir de todo medo, de toda insegurança, e eu me preparo para receber algo novo do Senhor, que vai me dar dons, mas que vai preparar o meu caráter para ser um atalaia em tempo de crise. Como prova disso agora, eu vou abrir a minha boca para te adorar. Eu vou abrir a minha boca para te glorificar. Recebam a presença de Deus agora, 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 agora. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Seja curado. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Meu Deus, que coisa linda! Eu quero viver algo novo. Seja curado na alma, seja tocado na alma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Recebe de Deus, recebe de Deus. Santo Espírito desce como fogo. Meu Jesus, que coisa linda. Espírito desce como fogo. Incendeia. Leve a tacabachoria, calabatura e bicandarai. Santo Espírito desce como Desce como fogo. fogo. Santo Espírito desce como fogo. Você está sendo liberto esta tarde. Incendeia. As feridas estão sendo curadas. Santo Espírito desce como fogo. Recebe liberdade do Espírito. Recebe liberdade do Espírito. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Pega, pega. Santo Espírito desce Meu Deus, que coisa linda. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Vai, Ezequiel. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Lebiadarabashuribi como narabacandalabash. Eria calamanchuribi canalabashuribi canalabash. Uriandarabachuribi canalabadarabashi. Urabacandalabash. Urabacandalabash. Erabachuribi canalabash.
atalaias em tempo de crise. Que Deus use essa geração. Que tenhamos carisma e caráter. E que possamos influenciar o Brasil com um poderoso e genuíno avivamento. Aqueles que querem terminar esta mensagem comigo, levante as duas mãos ao céu. Enche o pulmão de ar e cante com o grupo de louvor agora. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Ah, para ser melhor. Santo Espírito desce como fogo. A atalaia faz com mais coragem. Incendeia. Deixa descer. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito. Quem disse que jovem da Assembleia de Deus não fala língua estranha? Incendeia. Quem disse que a fogueira apagou? Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Meu Jesus! Incendeia, incendeia. Canta, atalaia! Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.